Bom, senhores, continuando aí o nosso estudo da Lei 13.257, especialmente de suas disposições finais e transitórias, que alteram diversos dispositivos, promovendo uma verdadeira reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, vemos aí a nossa quinta alteração, que é a do artigo 12 do ECA. Que passa a ter a seguinte redação: os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação da criança ou adolescente. Mais uma vez, promove-se um dispositivo amplo, fixa-se um dispositivo amplo que protege tanto crianças quanto adolescentes, mas dentro desse gênero se encontra aí a figura da primeira infância, tá? E víamos isso com muita frequência até na condição de advogado, a situação de que pais desesperados, querendo estar próximos de seus filhos em estabelecimentos hospitalares, e o estabelecimento hospitalar não permitia que o pai ficasse até determinado horário, não permitia que o pai dormisse, não permitia que o pai fizesse nada e às vezes deixava a criança desguarnecida, desprotegida. E já vimos casos rumorosos, inclusive na imprensa, de profissionais da saúde na condição de psicopatia. Teve um caso há décadas, em que havia um enfermeiro, ele foi até preso na época, que ele aplicava injeção letal nas pessoas no hospital em que ele trabalhava, enquanto as pessoas estavam dormindo. Os pacientes estavam dormindo, recebendo doses de injeções letais. Ok? Por um indivíduo com psicopatia. Já vimos também casos, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, em que em unidades do Sistema Único de Saúde havia a figura de auxiliares de enfermagem, ok? Auxiliares de enfermagem, que nem enfermeiros aplicando no soro dos pacientes do hospital público café com leite. Isso é uma coisa que chega a beirar o surreal, E se aquele indivíduo está desguarnecido da família, tudo pode acontecer. Infelizmente, nós vivemos em um país onde tudo pode acontecer. Então, visando a evitar esse tipo de ocorrência, o legislador, mais uma vez, buscando aí uma solução de política legislativa, teve que impor aos estabelecimentos hospitalares a obrigação de permitir que aquela criança, aquele adolescente seja acompanhado diuturnamente por um responsável. Permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, pelo menos um dos pais. O hospital ele ainda tem uma liberdade para evitar que ambos os pais estejam presentes o tempo todo, mas pelo menos um dos pais terá de estar presente para atender em tempo integral o seu filho, tá? Mais um ato de política legislativa em decorrência da gravíssima situação dos nossos estabelecimentos de saúde pública. Tudo bem? Vamos lá. Sexta alteração, artigo 13, parágrafos 1º e 2º do ECA, ok? Mais um dispositivo alterado pela Lei 13.257, a nossa lei do marco regulatório da primeira infância. E o parágrafo 1º do artigo 13 do ECA passa a ter a seguinte redação: as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 2º, os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, ou em alguns municípios é chamado de CRAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária de primeira infância, faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento
domiciliar, tá? Aqui, tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º do artigo 13 do ECA, alterados pela Lei 13.257, nós vemos duas situações distintas. A primeira delas é a da mãe que, para evitar o abandono de seu filho, pode, e o ordenamento jurídico permite isso, que o entregue à adoção. Ou seja, a gestante, ainda durante a gestação, poderá manifestar o interesse de entrega daquela criança para adoção. Isso deverá ocorrer sem constrangimento. É melhor você colocar uma criança para adoção no país em que vivemos do que permitir que uma mãe jogue um feto, né, ou uma criança recém-nascida na lata do lixo. Infelizmente, a verdade é essa, e foi isso que motivou o legislador a promover a alteração aí do parágrafo 1º que está aqui no quadro. Já o parágrafo 2º nos traz uma outra situação, que é a da criança vítima de violência doméstica, mormente, né? Especialmente a violência doméstica. Muitas das vezes de seus próprios pais, de seus próprios genitores, tá? Situações como essa merecerão um acompanhamento individualizado e familiar de todo o Estado brasileiro, principalmente nas figuras dos serviços de assistência social, tá? E se não der certo esse acompanhamento, se não for o suficiente para constranger o agressor, né, o indivíduo que promove o abuso daquela criança ou adolescente, incluindo os da primeira infância, haverá necessidade de se contatar o Conselho Tutelar, tá? Para promover aí todo o procedimento de destituição do poder familiar daqueles indivíduos, geralmente são genitores, que promovem abusos físicos à criança ou ao adolescente, especialmente aí, no parágrafo 2º, os indivíduos da faixa etária da primeira infância, tá bom? Bom, e por fim, né, para fechar esse bloco, a gente vê aí a 7ª alteração, que é a do artigo 14, parágrafos 2º, 3º e 4º do ECA. A Lei 13.257 promove a alteração nesses parágrafos do artigo 14. Vamos a eles. Parágrafo 2º nos diz que o SUS, Sistema Único de Saúde, promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança, tá? Aí toda uma questão envolvendo política odontológica, né? A saúde bucal é de extrema importância porque através, né, de uma correta política de atendimento odontológico você evita outras doenças, né? Então aí o parágrafo 2º vem para garantir isso aí para os indivíduos da primeira infância, tá? Não apenas, né? Crianças também. E não apenas das crianças e adolescentes, mas também das gestantes, tá? Porque uma vez que a gestante apresenta problemas de ordem odontológica, aquilo pode afetar a criança que ela está esperando, tá? Então já vem aí resguardando o indivíduo desde antes do seu nascimento, desde quando ele ostenta a condição de nascituro, tá? Parágrafo 3º do artigo 14 do ECA nos diz agora que a atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer. Ou seja, vocês veem que a preocupação da lei do MRPI não está apenas de proteger o indivíduo da primeira infância, mas também de proteger ele antes mesmo de nascer. Quando ostenta ainda a condição de nascituro, ele já é protegido pela lei do MRPI, tá? Embora, né, seja o marco regulatório da primeira infância, também protege o nascituro, ok? Como se pode ver aí expressamente no artigo 14, parágrafo 3º do ECA, alterado pela lei do MRPI, ok? Bom, vamos lá, né? A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva, será prestada inicialmente antes do bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Ou seja, quando o indivíduo encerra sua primeira infância e encerra a sua infância como um todo e passa a ser adolescente, ele terá orientações sobre saúde bucal. Normalmente, né, no colégio, né, o planejamento de ensino ele vai tentar buscar essa questão aí do ensino sobre uma correta saúde bucal, ok?
o que é interessante aí do ponto de vista da proteção da primeira infância e mesmo da infância como um todo. Parágrafo 4º do artigo 14, alterado, nos diz que a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo SUS. Ora, mais um dispositivo de política legislativa, nos diz o óbvio. Mas como na prática havia uma negativa de atendimento pelo SUS por muitas das vezes não se caracterizar aquela situação como de emergência, o médico acha que aquilo ali não é emergência, por derivar de um problema de ordem odontológica, havia-se a necessidade de contratar este que vos fala, contratar advogado para buscar na justiça o direito de ser atendido num hospital. Ok? E aí, como se criava essa situação, né, a lei do MRPI visa evitar isso, a tentar trazer para o estabelecimento hospitalar a responsabilidade de cuidar da criança, de cuidar do adolescente e principalmente de cuidar do indivíduo de primeira infância e, no caso da política odontológica da gestante, protegendo mesmo a figura do nascituro, ok? Traz essa responsabilidade para o hospital, de atender esses indivíduos vulneráveis que apresentam complicações de saúde derivadas aí de ordem odontológica. Tudo bem? Bom, no próximo bloco, veremos aí, continuaremos a ver, melhor dizendo, as alterações promovidas no ECA pela Lei 13.257. Nesse raciocínio, né, nessa pegada, por assim dizer, da nossa aula, que visa promover aí uma atualização legislativa da senhora, do senhor, que está se preparando para os diversos concursos públicos cujos editais estão abertos aí em nosso país. Então, até o nosso próximo bloco, conte conosco e continuaremos aí a atualização legislativa concernente à lei do MRPI. Até mais.